Eu sou Sônia Salgado. Nós vamos falar aqui deste tema importante que é a resistência genética no manejo de nematóides na lavoura cafeeira. Bem, a resistência genética de plantas, ela se baseia em que a planta ela interfere nas fases do ciclo de vida do nematóide e dessa forma ela prejudica o desenvolvimento e a reprodução do nematóide. Com isso, reduz a população do nematóide a nível abaixo do nível de dano econômico e possibilita então a produção e sustentabilidade ambiental da lavoura cafeeira. Temos nesse slide as fases do ciclo de vida de nematóide Gales. É o mais importante nematóide que afeta a cafeicultura. Então nós temos aqui, existe uma fase que é a fase que nós chamamos de exofítica e endofítica. Exofítica é a fase fora da raiz, que podemos encontrar no solo, principalmente as formas juvenis, mas também ocorre alguns ovos. E temos a fase dentro da raiz, que já é a fase de madura do nematóide, ou seja, quando ele atinge a fase adulta e aí as fêmeas colocam os ovos, inicia-se novo ciclo. Então nós vemos aqui duas fêmeas alojadas dentro da raiz do café, elas ficam internamente nessas galhas e engrossamentos, que são os sintomas desses nematóides de galhas. Aqui nós temos de uma forma bem holística os fatores que interferem nessa doença que é a meloidogenose do cafeeiro. Então nós temos as questões do ambiente que podem interferir, a planta hospedeira e as questões de vida e desenvolvimento, o ciclo de vida do nematóide. Isso tudo deve ser muito bem lembrado para a hora de seleção de materiais genéticos para obtenção de cultivares resistentes. Aqui nós temos imagens dos sintomas causados no cafeeiro pela espécie Meloidogena exígua. É uma espécie que não destrói as raízes, porém causa a formação dessas galhas arredondadas, o que prejudica de certa forma, sim, a absorção de água e nutrientes pela planta. A espécie Meloidogena paranaensis já é uma espécie mais agressiva que causa sérios prejuízos, chegando a matar a planta, como mostra essa foto dessa lavoura. E aqui mais uma vez ela já causando desfolhas, num foco detectado aqui em Carmo da Cachoeira, onde que conversando com o produtor, o histórico nos leva a concluir que foi uma disseminação vinda de outras regiões por maquinário. Aqui nessa questão ainda de Meloidogena paranaensis, os sintomas que ele causa ao cafeeiro, já na lavoura adulta, nós encontramos raízes mais velhas, com esses engrossamentos e rachaduras típicas, mas em lavoura nova é possível verificar sim os sintomas nas raízes mais novas. Então é um nematóide que parasita qualquer tipo de raiz na planta de café. Essa foto mostra o dano diferente da espécie Meloidogena exígua comparado ao paranaense. Então essas rachaduras agravam mais ainda o sintoma que ele causa, chegando a reduzir o sistema radicular, como está aqui nessa foto abaixo. Em comparação ao Meloidogena exígua, que não destrói raízes, causa um número grande de galhas, prejudica a absorção, como eu disse, de água e nutrientes, mas aqui mostra a foto de uma galha típica, onde não ocorreu a destruição de raízes, como ocorre quando é Meloidogena paranaensis. Aqui nós temos um gráfico que ilustra bem a relação da planta ao nematóide. Numa condição que a planta é resistente, que é essa central, nós observamos que é uma baixa população de nematóide devido à resistência do cafeeiro, da planta, com o desenvolvimento da parte aérea e produção. Comparado à planta suscetível, que permite uma multiplicação do nematóide, consequentemente, há uma redução do desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da planta. E aqui nós temos a planta tolerante, que ela permite a multiplicação do nematóide, tolera essa população e há um desenvolvimento e produção da planta, porém abaixo do que seria o seu potencial genético. Então, a planta tolerante, ela permite a multiplicação do nematóide na área e isso deve ser evitado. O nosso objetivo é a obtenção de planta resistente, que não há uma multiplicação do nematóide, consequentemente, uma baixa população na área, com bom desenvolvimento e produção das plantas. Então, a demanda do setor cafeeiro é por material que tenha resistência ao nematóide, produtividade,
época e uniformidade de maturação dos frutos e uma boa qualidade de bebida. Então, eu listei aqui os principais quesitos que nós consideramos nessa questão de resistência a nematóides, que é a demanda do setor cafeeiro. E aqui outras características que vão variar de acordo com a necessidade, com a demanda de cada área, de cada região mesmo do produtor. Mas tudo isso deve ser considerado na obtenção da cultivar resistente. Então, aqui nós listamos, esse material está no Informe Agropecuário de 2019. Temos mais opções de cultivares resistentes ao meloidógeno exígua, cada uma com as suas características, né? Esse material aqui é o Tupi, é do IAC, então temos material do IAC, do IAPAR, nós temos o material do Procafé, da IPAMIG. Então, isso aí vai de acordo com a necessidade e o interesse. Aqui nós temos duas cultivares, Catigo MG3 e o IAC 125RN, são resistentes ao meloidógeno exígua, porém elas apresentam galhas. Mas essas galhas, elas contêm fêmeas mal formadas e sem ovos, com uma baixa população então do nematóide. Então, é um mecanismo de resistência tardio, que mostra aqui o seguinte, que às vezes o produtor vê que o material é indicado como resistente a nematóide meloidógeno exíguo, no entanto, ele observa muitas galhas nas raízes. Mas a produtividade do material está alta, o bom desenvolvimento das plantas, então não há o que se preocupar, porque muitas vezes as galhas não indicam que a população do nematóide esteja alta. Então é importante ter isso em mente, porque ocorre que o nematóide vai penetrar nas raízes e não vai conseguir se desenvolver e atingir uma população alta a ponto de prejudicar. Então esse material, sim, ele é resistente, embora eles apresentem galhas no sistema radicular quando observado na área infestada. Esse é um exemplo aqui do município de Patrocínio, uma área infestada com meloidógeno exíguo. No entanto, as cultivares são resistentes, produzem bem, embora apresentem galhas nas raízes. Resistência a meloidógeno paranaense já é um pouco mais restrito o número de cultivares de coffea arábica. Nós temos o IPR100, que é o material do IAPAR, o IPR106, e essas duas cultivares não disponíveis comercialmente, elas apenas têm o registro e estão sendo validadas em condições em outros mais ambientes de área infestada. E aqui as características e indicação de plantio de cada uma delas. Aqui nós temos uma foto mostrando a renovação da lavoura com esse material IPR100, comparado aqui com a lavoura velha, com muita infestação do nematóide. Aqui nós temos a parcela da cultivar MGS Vereda, comparada à parcela do material suscetível Mundo Novo, numa área com a infestação desse nematóide meloidógeno paranaensis. A seguir, nós veremos um vídeo na geração seguinte, que é a geração F6, mostrando o comportamento dessas duas cultivares. Estamos aqui numa área onde tem sido feita pesquisa para seleção de cafeeiros de café arábica resistente ao nematóide meloidógeno paranaensis. É uma área com alta infestação dessa espécie de nematóide galhas, e aqui nós já temos uma parcela de um dos materiais resistentes, muito promissor, embora esse ano a produção seja ano de baixa, em 2021, mas é um material que tem tido uma homogeneidade e ele está praticamente uma condição mais já estabilizada de coloração de fruto vermelho e resistente a esse nematóide. Esse material foi solicitado o registro no Ministério esse ano como cultivar goiçara. E em seguida, aqui na parcela seguinte, nós já temos aqui um outro material que também foi solicitado o registro, com a denominação de cultivar vereda. Já tem um porte um pouco mais alto, algumas plantas se destacam, observe a maturação, né, e a homogeneidade da maturação dos frutos. E essa parcela, alguns pontos sombreados pelo mogno que tem aqui ao lado, mas mesmo assim nós já percebemos que a produção está compatível e viável para uma área com alta infestação de meloidógeno paranaensis. Aqui nós mostramos a foto desses materiais. Essa aqui é da cultivar MGS Vereda, e aqui mostrando claramente
a falha da parcela Catuai nessa mesma área experimental. Então, temos esses dois materiais ainda não disponíveis comercialmente, mas estão nos mostrando em vários locais de experimento quão promissor elas serão como um material resistente ao melidose paranaense. Aqui mostrando a maturação dos frutos, a época de maturação, e agradecemos aos cafeicultores, proprietários das áreas infestadas pela confiança e parceria, todos os pesquisadores, todos os órgãos financiadores dessa pesquisa e o apoio que recebemos de várias instituições, e também aos organizadores desse evento. Muito obrigada e estamos disponíveis para algum esclarecimento.